Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática discreta. Vocês podem responder a presença aí da aula usando a palavra presente, tudo minúsculo aí no chat, para gravar aí que vocês estavam presentes na aula, assim como o Bruno acabou de fazer. Tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta antes que a aula comece, façam a pergunta agora. E depois vocês têm que me interromper. Aparentemente não, né? Nós temos 8 pessoas participando, 7, né? 3, 6, 7 comigo, né? Segundo a minha conta aqui no Siga, deveria ter o dobro de alunos aqui, né? Alguma coisa de errada não está certa. Mas tudo bem. Vamos, sem mais delongas, vamos lá para a aula. Para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, né, nós estamos na disciplina de matemática discreta, estamos na unidade 1 e estamos vendo aquela primeira parte da disciplina que vocês têm definição, linguagem matemática, teoremas, provas de teoremas, axiomas, lemas, proposições, etc. E também a álgebra booleana, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais a fundo hoje, que na aula passada foi aquela parte que não deu tempo, né? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho mais a fundo. Antes disso, e se alguém estiver chegando hoje, evidentemente, o nome do professor é Júlio, né? E aí eu já deixei alguns recados para vocês. Vocês têm a caixa postal lá do Siga A para entrar em contato comigo. Siga A. Vocês já têm o meu e-mail também. Acho que vocês conseguem meu e-mail no próprio Siga A, mas eu deixei na apresentação anterior que eu fiz, que está salva lá na aula passada. Tem o meu e-mail, não só o e-mail, como eu deixei até o meu número de telefone para que vocês usem o WhatsApp para uma comunicação mais dinâmica, tá? Então, o e-mail do professor, o WhatsApp do professor, vocês encontram lá na apresentação que está salva na aula anterior. Aula 1, né, um arquivo de PowerPoint, está salvo lá. Lá tem e-mail e o número do WhatsApp para perguntar logo em seguida da aula, né? Por exemplo, essa aula aqui, ó, nós devemos apresentar para vocês aqui mais ou menos das 19 horas até as 20 alguma coisinha. E das 20 até as 23, eu fico aqui à disposição de vocês para responder as dúvidas. Vocês vão perguntar, olha, que dúvida, professor? Se vocês entrar lá no Siga A, vocês vão ver que lá já tem atividades lá para vocês, né? Desde a aula passada já tem atividade lá para fazer. Tá? No final dessa apresentação eu explico mais um pouco sobre essas coisas, tá? Dito isso, seguimos com os nossos avisos. Se eu não falei na aula passada, aqui em matemática discreta, a média final de vocês será dada pela média aritmética entre as notas das 3 unidades. Unidade 1, 2 e 3. Sendo que a nota de cada unidade é dada por uma prova, que vocês já sabem que é online, mais lista de exercícios. Qual lista de exercícios? Esses exercícios que eu estou deixando para vocês aí no Siga A. Tá? Então, isso aqui te dá a nota da unidade. E as 3 unidades somadas e divididas por 3 te dá a média final. Se for maior que 7, te garante a aprovação. Vocês já bem sabem que se for entre 5 e 7, rende a vocês uma prova final, se for menor que 5, a famigerada reprovação. Tá bom? Dito isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora, né? Também. E aí a gente já vai para o conteúdo. Eu tenho. Pergunte aí, Renata. A lista de exercícios que você mencionou é aquela dos capítulos 3, 4, 5 e 6? Exatamente. Aí tem que mandar por e-mail?
Vai respondendo no caderno, né? Vai fazendo no caderno manualmente. Depois pode tirar foto mesmo e mandar a foto, né? Desde que tenha nome e que seja legível, para mim já serve. Tá bom? Obrigada. Simples assim, sem muita complicação. Mais alguém queira perguntar alguma coisa? Ok, então passamos para a parte da revisão da aula anterior. Na aula anterior nós vimos alguns conceitos, né? Por exemplo, axioma. Mais alguém entra aqui. Pessoal, tem muita gente que fica pedindo permissão para entrar aqui, porque vocês têm que usar o e-mail institucional, tá? De toda forma, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu na aula passada foi o que era um axioma. Um axioma é uma ideia primitiva, né? Por exemplo, quando você pega a álgebra ou a geometria, ou qualquer área da matemática, nós precisamos começar com uma série de axiomas, né, que são ideias primitivas. Na geometria, por exemplo, nós temos os postulados ou axiomas do Euclides, né? Por exemplo, o que é um ponto? Um ponto não tem uma definição, né? Um ponto, né, é um axioma, né? A ideia de ponto. Ponto é aquilo que não tem dimensão. Isso não é uma definição, não chega a ser uma definição. É um axioma, né? Um postulado, ou uma coisa que a gente assume ser verdadeira para iniciar ali um conjunto de regras. Na álgebra, por exemplo, quando nós falamos de conjunto, vocês veem sempre que não tem uma definição para conjunto. Aparece lá no livro noção, né? Os livros usam essa palavra de noção. Por quê? Porque é uma ideia primitiva, um axioma, para você começar a partir dele as definições. Né? A definição, por sua vez, já é algo totalmente sistematizado. Né? Uma definição serve para você dizer o que é algo. Né? Por exemplo, o que é um número primo? Um número primo é um número que só tem dois divisores. 1 e ele mesmo. E evidentemente o número primo tem que ser um natural maior que 1. Né? Se você fala dessa forma, você está definindo o que é um número primo. Né? Essas são as definições. Né? As definições e os axiomas formam a base de qualquer campo da matemática. Depois nós vimos que a partir dos axiomas e das definições vêm os teoremas. Teoremas são resultados, né, que podem ser provados, demonstrados. Como você demonstra um teorema? Através de uma sequência de afirmações lógicas, né, em que uma implica a outra e assim por diante. Né? Evidentemente que em seguida de teoremas nós temos também a ideia de prova. A prova do teorema. Como você prova o teorema? O teorema é um resultado, uma afirmação. Né? Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Ele diz que se você tem um triângulo que é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Né? Esse é um teorema. E como é que você prova isso? A partir de uma sequência de afirmações lógicas, né? Sendo que essas afirmações podem ser definições, podem ser os próprios axiomas, né? Os axiomas também servem, e outros teoremas, né? Você pode usar outros teoremas, dizer assim, teoremas anteriores. Você usa essas coisas para demonstrar teorema. Importante notar que a gente não fica usando muitos axiomas, não. Usa só um pouquinho, só para começar, e depois é só definição, teorema e assim por diante. O teorema tem que ser provado, né? Evidentemente. Se ele não for provado, ele não é um teorema. Né? Se você tem uma afirmação, um resultado que ainda não foi provado, a gente chama de conjectura. Conjectura, o que ainda não foi provado. Se for provado, está errado, aí não é nem teorema nem conjectura, né? Aí é bobagem. Para provar um teorema, nós vimos na aula passada que nós temos alguns tipos de demonstrações, que é pelo método direto ou indireto.
O direto. Você sai do início, né, parte com a sequência de afirmações lógicas para chegar naquele resultado. O indireto pode ser que você faz pela contrapositiva, né? Você, ao invés de provar que o teorema é verdadeiro, você prova que a negação do teorema é falso, né? O que implica que o teorema é verdadeiro. Ou chamado também prova por absurdo. Temos também o princípio da indução, que é uma maneira de provar que é indução finita. Se você tem uma sequência de números finito, você pode usar a indução finita às vezes, né? Que é como se você tivesse uma carreirinha de dominós. Se você derruba um, derruba o próximo. Se você garante que a queda de um é a queda do próximo e que um deles cai, então você prova um teorema de indução finita. Vimos também na aula passada que nós temos tipos diferentes de teorema. Quanto à estrutura e a classificação. Começo falando pela classificação. Se você escreve um trabalho, tem um resultado que é o mais importante do seu trabalho, vamos dizer aí uma tese de doutoramento, né, o seu resultado mais importante, tu pode chamar ele de teorema, né? Teorema. Um resultado muito importante que você encontrou e demonstrou. Agora imagine resultados que você tem lá, mas que não são tão importantes assim. Você pode ter vários tipos de resultados que não são tão importantes assim. Por exemplo, teoremas menores, que você usa apenas para demonstrar aquele teorema maior, né? Que nesse caso são os chamados lemas, né? Por exemplo, se você tem um resultado demonstrado, é um teorema, mas você usa ele apenas para provar aquele teorema, né? Você prova isso aqui e esse resultado vai ser útil para provar o teorema. Teorema, porque ele é um pouco menos importante, então você chama de lema. Ou proposição, né? Ou ainda corolário, né? Pode chamar de corolário. Corolário são resultados que você pode provar rapidamente em uma ou duas linhas. Fato, né? Vai encontrar no livro, e outros, né? Que são resultados menos importantes que um teorema em si. E também temos a estrutura dos teoremas. Pode ter várias estruturas, né? Porque o teorema ele pode ser uma afirmação do tipo, né? Vamos pegar assim, um teorema. Hoje a lua é cheia. Hoje a lua é cheia. Nem sei se é verdade isso, né? Porque hoje a lua é cheia. Isso aqui é uma afirmação. Será que eu consigo provar que isso aqui é verdadeiro? Se eu conseguir provar por meio de uma sequência de argumentos lógicos, eu poderia dizer que isso aqui é um teorema, né? Olha, ele tem uma estrutura de afirmação. Uma afirmação. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no... Tá travando. Tá travando. Tá travando. Será que tá travando para todo mundo ou só para alguns? Como é que tá a situação? Vão dando um feedback aqui nos comentários, vocês vão escrevendo, porque às vezes trava de um, mas do outro não. Para todos os efeitos, a aula fica gravada, né? Mesmo para quem travou, a aula fica gravada. Então, o teorema pode ser uma afirmação assim, mas o teorema ele pode ter uma estrutura diferente, né? Algumas estruturas bem comuns são, por exemplo, o se então. Se A acontece, então nós garantimos B, né? Por exemplo, se um número é primo, né, então ele, ou sei lá, se o número é inteiro, então ele pode ser escrito como um produto de números primos, né? Se uma coisa acontece, então outra, né? Isso aqui é uma estrutura muito comum para teoremas. Temos também a do se e somente se, certeza que vocês já ouviram bastante ali. Se e somente se. Um conjunto A igual a um conjunto B, se e somente se, todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A. Se e somente se tem um significado que nós vamos ver mais para frente hoje. O se então também. E outros conectivos, como é o caso do e, do ou, do não, né? Vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, um pouquinho de lógica, né? Vocês fizeram a disciplina de lógica no semestre passado, né?
primeiro semestre, né? Não sei se é o passado para vocês. Mas vocês tiveram a disciplina de lógica lá, estudaram um pouquinho de e ou não tabelas, né? Então lá vocês tinham as proposições, lá em lógica, tinham as proposições, que são sentenças declarativas, que tem valor lógico de verdadeiro ou falso. Né? Uma sentença, uma proposição, se ela puder ser classificada em verdadeiro ou falso. Né? Então, o que é uma proposição? Quando eu disse assim, hoje a lua é cheia, pode ser isso é uma afirmação, pode ser classificada em verdadeiro ou falso, né? Uma proposição. Se eu perguntasse, hoje a lua é cheia? Interrogação. Né? Não tem como você classificar isso em verdadeiro ou falso, né? Não seria uma declaração, seria uma pergunta e não encaixaria em proposição. Né? Ou uma exclamação, lindo, né? E que dá para você fazer com isso? Nada, né? Então, nós temos aí, lá de lógica, relembrar aí que são proposições, que elas têm esses valores de verdadeiro ou falso. Nós temos as proposições simples, né? As sentenças simples, que é apenas uma afirmação, com valor de verdadeiro ou falso, e também as compostas, né? Que são aquelas formadas por mais de uma sentença, né? Por exemplo, o céu é azul, é feio. O céu é azul e você é feio. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem duas sentenças. O céu é azul é uma sentença, você é feio é outra sentença. Então, ao todo aqui, nós temos uma proposição composta. E essa letrinha que liga as duas proposições é chamada de conectivo. Né? Pode ser um e, pode ser um ou, pode ser um se então, ou um se e somente se, né? Que é aquelas maneiras de escrever os teoremas. Né? Dito isso, a gente vai direto lá para nossa querida álgebra. Mas não uma álgebra qualquer, não é aquela velha álgebra, né, das equações. Né? Olha aqui uma equação de álgebra. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y, que multiplica x mais y. Isso aqui é uma equação algébrica. Né? Isso aqui é a velha álgebra que você conhece. Né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E o primeiro cancela ali com o segundo. Né? Essa equação é evidentemente verdadeira, né? Verdadeira, né? Se você olhar com cuidadinho, porém é um problema lá na álgebra em si. Mas aqui nós queremos falar da álgebra booleana. Né? Então, qual é a diferença? A diferença aqui é que ao invés de estar interessado numa equação algébrica como essa, a álgebra booleana ela vai fornecer para a gente uma estrutura com afirmações. Né? O que eram as afirmações? As proposições. É uma estrutura algébrica para lidar com as proposições. Quer um exemplo? X é primo. Isso aqui é uma proposição. X é primo. É uma afirmação. X. E você, portanto, pode dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Né? Pode verificar o valor lógico dessa proposição, se ele é verdadeiro ou falso. Né? E evidentemente que aí você pode usar os conectivos. Né? X é primo e X é maior que 10. X é primo ou X é par. Né? Se X é primo, então X é alguma outra coisa. X é primo, C e somente C. Né? São os conectivos. Então, as variáveis representam verdadeiro ou falso. Né? Temos a proposição, conforme eu disse, que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Vou deixar aqui aquela uma aqui. X é primo. Um exemplo de proposição. Né? E ela pode ser classificada com os valores lógicos de verdadeiro ou falso. Né? Evidentemente que você pode
caiu a internet dele. Parou pra mim também. Alô? Alô? O professor caiu. Vixe, Ah, mano. primeiro foi minha internet, agora dele. Qual que é a internet de vocês? É a minha da Evo. Eu uso outra, Tô com então. nova fibra. Eu tive que entrar no notebook aqui com outra internet. Que a Evo tá fora do ar total. Alguém tem o contato do professor aí? Alguém conseguiu falar com o professor aí? Eu não tenho o telefone dele. Ninguém tem? Cara, eu acho que lá no Siga tem o número de um grupo lá, só que eu não sei se é o dele que eu tinha visto. Acho que ele só deixou o e-mail lá. Será que ele vai voltar hoje, hein? Se Esse ele. professor aí faz a chamada? Não, Esse pode falar. professor faz a chamada ou não? Ele faz chamada? Você tem que escrever no chat ali enquanto tá gravando a aula. E pior que Ah, ainda tá tá. gravando a Entendi. aula. Ele manda uma mensagem lá, daí você tem que escrever presente. Daí ele conta. Já mandei o meu aqui. Eu Mas coloquei o meu também. acho que ele vai ter que colocar pra regravar de novo desde o início. Não, ainda tá gravando o negócio, tá É, ali.
Só que o nosso papo aqui tá saindo. Acho que tem como interromper.